Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao versículo 22, eu vou pedir sua atenção naquilo que vamos estar falando, pregando aqui nessa noite. Como é de costume, se você já achou e puder se colocar de pé, a palavra principal. Eu vou devagar, irmãos. Vou devagar nessa mensagem. O tema da mensagem, da pregação é amantes do presente século. Repita comigo, amantes do presente século. É o tema da nossa mensagem. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao versículo 22, vai dizer assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor insistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Nós te glorificamos neste lugar, porque em primeiro lugar, porque nós te conhecemos. Em outro, porque fora de ti não há outro e jamais haverá. Tu és a rocha mais alta do que nós. Toma cada um que aqui está, Senhor, e ao começar por mim, quebra corações. Toma cada mente, Pai, tira todo o mal-estar, tira tudo aquilo que não provém de ti, do nosso meio, toda força contrária à tua vontade, ao teu espírito, parta em retirada nessa mesma hora, porque nós iremos agora ouvir a tua palavra, que é poderosa para mudar a nossa trajetória, poderosa, Senhor, para abrir portas onde nem parede tem, e trazer à existência aquilo que nunca existiu. Esse é o poder do teu evangelho e da tua palavra sobre nós. Assim eu oro e te agradeço para honra e glória do teu nome, e todo aquele que crê, diga amém. Amém. Poder sentar em nome de Jesus, glorifique, exalte o nome do Senhor, porque Ele é bom. Sei que o calor deixa meio mole assim, mas a gente vai glorificando e exaltando o nome dele, irmãos. Peço a sua atenção nesse momento, pedir a atenção que você não converse com o irmão que está do seu lado, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. Tem como tema a mensagem desta noite, amantes do presente século. Nós estamos vendo aqui Paulo escrevendo as cartas, 2 Timóteo, carta pastoral. Algumas das epístolas de Paulo eram universais ou católicas, outras pastorais. E ele vai estar falando com seu filho na fé, aquele que ele ganhou, aquele que ele evangelizou, Timóteo, filho na fé e o filho tão amado de Paulo. Mas Paulo aqui está passando por uma situação complicada e difícil. Irmão, nós vemos Paulo inteiro na sua fé, mas eu comecei a olhar aqui, folhear e ler um pouco, e eu vi que Paulo até muito abalado, e com motivo para estar abalado, mas um gigante na fé, um gigante naquilo que Deus havia colocado para a sua vida. Mas nós vamos entender o que Paulo estava passando, a dificuldade e como estavam os sentimentos daquele homem de Deus, quando ele vai para aquela masmorra, uma das piores masmorras que tinha. Dali só se saía com lepra ou para o martírio, não tinha outra saída de onde Paulo estava. Na sua segunda prisão, seu segundo aprisionamento em Roma, Paulo vai escrever para Timóteo, irmãos. O apóstolo Paulo vai proferir suas últimas palavras antes da sua morte. Existia toda uma carga emocional, existia tudo um cenário em volta do apóstolo. Em sua primeira prisão, quem estava por trás eram os judeus, era um motivo religioso. Ele estava preso, mas foi preso como um pregador. Agora, na sua segunda prisão, que está por trás é a máquina romana,
Quem governava, quem mandava o poderio militar vinha de Roma. Roma até permitia que outros povos adorassem seus deuses, mas o governo, a militância, estava na mão de Roma. E nessa segunda prisão de Paulo, ele não poderia sair como da primeira, ele não tinha acesso a ir e vir, não dava para ele pregar para outras pessoas. Paulo agora estava pela segunda vez preso em Roma. Uma prisão terrível. Na segunda prisão, Paulo é preso como bandido. Paulo é preso como marginal. Não tinha o direito de ir e vir, mas ele era cidadão romano. Segundo alguns historiadores, Nero coloca fogo em Roma, irmãos. Das 14 províncias de Roma, ou distritos, se é que eu posso dizer assim, só 4 não foram atingidos. Dentre os 4 que não foram atingidos numa região onde habitavam os cristãos. Nero então vai colocar a culpa nos cristãos. Paulo vai preso como líder incendiário de Roma. Paulo é acusado de algo que ele não fez. Paulo vai para uma das piores prisões que existiam ali naquela época. Ele não ora por libertação na sua segunda prisão. Na sua primeira prisão, Paulo ele ora e Deus liberta. Mas na segunda prisão não vamos ver Paulo orando por libertação, até porque já haviam dado o veredito sobre a vida de Paulo. O apóstolo vai para a masmorra marmitinha, um buraco, úmido, frio, onde não se tinha saída. Ou era lepra, ou era martírio. Não tinha para onde correr. E agora é importante examinarmos o estado emocional do apóstolo. Porque nós vamos ver o apóstolo inteiro, mas quando começamos a ler, vamos começar a entender o que está acontecendo na vida daquele homem. E já que estamos ministrando sobre administrar as crises, nós vamos ver uma das maiores crises, talvez, na vida do apóstolo. Parece que passa despercebido, porque ele vai dizer que está sendo oferecido por libação, combateu um bom combate, encerrou a carreira, guardou a fé, que agora já lhe estava sendo preparada a coroa que lhe havia sido prometida. E não somente ele, mas para todos aqueles que esperavam em Cristo, que é a coroa da vida. Nós vamos ver momentos tensos da vida do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer assim, pelo que sofro trabalhos e até de prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não será presa. Ele vai dizer agora que ele está preso como malfeitor. Ele é acusado de ser incendiário, acusado de ter liderado o grande incêndio a Roma. Irmãos, não pense que a história ela anda independente do que Deus tem para a vida do seu povo, porque não anda. Ele é acusado disso tudo. E ele vai dizer, mas a palavra não será presa. Eu até estou preso, fisicamente eu estou preso, mas aquilo que eu comecei, aquilo que outros começaram, é impossível de parar. O evangelho é como uma bomba nuclear, irmãos. Depois que ele é lançado, é colocado, ninguém para. Você pode até sair da presença de Deus, mas quando ouve um louvor, Deus fala contigo. Quando ouve uma pregação, Deus desperta aquilo que um dia foi. Não dá para interromper aquilo que Deus já começou. Olha para alguém por fé e fala para ele assim, não dá para interromper, nem você vai conseguir parar o que Deus já começou a fazer na tua vida. Não vai, não tem como. Ele vai falar, eu posso até estar preso, mas a palavra não ficará presa. Se eu não pregar, outros pregarão. Aquilo que eu comecei não terminar, outros começarão. Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. As epístolas ele vai escrever para as igrejas que são abertas durante o período de Atos. O que é Atos? É aquilo que nós fazemos. Atos dos Apóstolos continua até hoje. Atos de Diaconisa Genice, Atos de Fábio, Atos de Leonardo. Nós continuamos completando, fazendo. Esse livro não se encerra. Atos da igreja de Cristo na terra. São os atos, o movimento do Espírito e da palavra através de nossas vidas. Paulo vai declarar, pode até me prender, mas a palavra não ficará presa. Isso é a declaração de alguém que não para com circunstância. É a declaração de alguém que não para com problemas. É a declaração de alguém que não deixa de adorar, nem porque está sentindo dificuldade. Paulo vai declarar, posso até estar preso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Mas a palavra não
ficará presa. Eu fico pensando, irmãos, o que estavam falando sobre Paulo? As fake news daquela época, estou conjecturando da vida de Paulo. Lembra de Paulo, o pregador é incendiário? Lembra de Paulo, aquele que abria a igreja? É marginal, é incendiário. Estavam desconstruindo a imagem de Paulo. Paulo estava sendo acusado de algo que ele não fez. Mas pastor, isso aí era para o mundo, mas para a igreja não, muito pelo contrário. Nós vamos ver na declaração de Paulo que a igreja é a primeira a deixá-lo sozinho na sua defesa. A igreja é a primeira que vai abrir mão de andar perto de Paulo, irmãos. Vou mostrar aqui mais para frente para você. Estavam desconstruindo a imagem que Paulo tinha de pregador, agora líder dos incendiários. A perseguição foi tão ferrenha naquela época que não faltou cristão morrendo, irmãos. Alguns historiadores vão falar que acabou-se a madeira de tanta gente que foi crucificada, que morreu por uma declaração de Nero, de que foram os cristãos quem colocou fogo em Roma. Triste, mas é história. Isso aconteceu. Para participarmos hoje dessa Santa Ceia, vamos ter que entender que outros vieram antes de nós, irmãos. Isso aqui não é história que começa agora. Isso aqui é história. A assinatura da cruz foi assinada. A cruz, a obra do Senhor foi assinada com sangue, preço de sangue. Tem toda uma história. E é por isso que nós devemos valorizar esse momento. Não sentar na mesa de qualquer lugar, mas entendendo o que ele fez e o que ele é. Reflexos dessa reconstrução. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Todos se apartaram dele. Não sobrou ninguém perto de Paulo. Na Ásia ninguém queria sofrer o mesmo final que Paulo. Ninguém queria sofrer o mesmo destino que Paulo. Todos da Ásia. Reputação, Paulo, incendiário. Paulo, líder, o grande pregador, incendiário de Roma. Vão desconstruindo. E quando nós olhamos os reflexos dessa desconstrução de Paulo, todos da Ásia se afastaram de Paulo. Uma hora ali vai o homem de Deus, agora incendiário. Uma hora andavam com Paulo, agora ninguém anda mais. Uma hora estava presente em tudo aquilo que ele fazia. Uma hora Paulo tinha que se secar quando não dava para chegar. O suor de Paulo curava. A unção que estava de Paulo curava. Uma hora estavam todos com Paulo, outra hora todos deixaram o apóstolo. Todos da Ásia Menor abandonaram o pregador. Estamos juntos, estamos contigo. Paulo vai falar para Timóteo: todos da Ásia. Reflexo dessa desconstrução, reflexo de tudo que estavam falando a respeito do pregador. Os que eram achegados a Paulo se afastaram dele para não ter o mesmo fim. Seus irmãos em Cristo, seus filhos na fé, todos abandonaram o apóstolo Paulo. Não sobrou ninguém. Crise, irmãos. Deserto. Solidão naquela masmorra. Capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, Timóteo. Ele está falando para o mais chegado a ele. Ele está falando para o filho da fé, na fé mais chegado a ele, Timóteo e Tito. Não se envergonhe do testemunho de Cristo, nem tenha vergonha de mim, Timóteo, porque até Timóteo estava afastado. Até Timóteo estava distante de Paulo. Olha para alguém e fala assim: ó, tem desertos na vida que infelizmente ou felizmente tu vai ter que passar sozinho. Sobra ninguém. Onde está a igreja? Onde estão os diáconos? Onde estão os pastores? Mas na soberania de Deus, sabe o que é soberania, irmãos? É algo que só Ele tem. Se Ele quisesse evitar isso, Ele evitaria. Tem coisas que nós vamos viver porque é a soberania de Deus. Vamos ter que viver, porque viemos aprender com o processo. Mas tem desertos na nossa vida que ninguém vai te ajudar. Alguns vai estar cheio de pessoas. Daqui a pouco tu vai olhar, não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém. Paulo
Paulo vai falar: Timóteo, não se envergonhe do testemunho de Cristo, nem tenha vergonha de mim, que sou prisioneiro seu. De quem? Do Evangelho. Paulo vai falar: Timóteo, eu sou prisioneiro desse Evangelho, eu não tenho para onde correr disso. Aconteça o que acontecer, eu preguei a palavra, combati o bom combate, não me arrependo de nada. Mas não se envergonhe do testemunho de Cristo, não tenha vergonha de mim também. Sofre, participa das aflições do Evangelho e do poder de Deus, irmãos, sobre a sua vida. Você vai ver Paulo sendo entregue por libações, irmãos. Paulo é emocionalmente abalado, e pelas palavras nós vamos entender que sim. Ele vai falar: não sobra ninguém. Todos da Ásia me abandonaram. Timóteo, não tenha vergonha de Cristo, não tenha vergonha da palavra, não tenha vergonha de mim também, que era o pai na fé de Timóteo. Timóteo distante. Dentro de Roma, o direito romano, o cidadão romano, ele tem direito à defesa. Mesmo que tenham colocado para ele um dos piores crimes, que foi inocente. Paulo era israelita de israelita, irmãos. Paulo vai dizer que ele, com menos idade, dentro do judaísmo, ele já estava na frente de muitas pessoas mais velhas do que ele. Mas Paulo também tinha o título de cidadão romano. Também tinha esse título. Paulo vai estudar na escola de Gamaliel, das maiores escolas de teologia da época. Paulo era doutor em teologia no Antigo Testamento. Mas Paulo também era influenciado também pela cultura grega. Também era influenciado. Nós vamos dizer que Paulo era uma grande mistura, não era. Paulo era israelita, de herança. Paulo era de herança, judeu, de fato, mas também era cidadão romano. E mesmo tendo sobre ele o crime de, no dia 17 de julho do ano de 64, ter incendiado, Roma pega fogo por 6 dias. Isso cai na conta de Paulo e dos nossos irmãos. É assim que o inimigo age, irmãos. Tentado desconstruir aquilo que Deus tinha construído na vida de Paulo. Capítulo 4, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a minha defesa. Todos me desampararam. Paulo pensou de repente, no seu interior, que alguém ia lá falar para ele: olha, esse homem não pode ser incendiário, porque esse homem prega a vida, esse homem prega Cristo, esse homem prega a salvação. Como alguém que prega a salvação pode ser incendiário? Mas ninguém apareceu na sua primeira defesa. E não foi porque o caminho era difícil, não foi porque estavam atrasados, não foram por medo daquilo que aconteceria com a sua própria vida. E Paulo vai estar falando com Timóteo: ninguém aparece, Timóteo, ninguém vem ao meu favor na minha primeira defesa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor me assistiu, fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando ninguém vem ao nosso favor, irmãos, só podemos esperar forças vindo do alto. Quando ninguém vem ao nosso favor, só um pode interceder por nós. Paulo vai falar: ninguém veio na minha defesa, mas o Senhor me fortaleceu. De repente tu está esperando ajuda do lugar errado. Eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. De repente tu está esperando o socorro chegar de um lugar e não vai chegar. Ninguém veio ter com Paulo, ninguém veio socorrer a Paulo, mas ele vai dizer assim: mas o Senhor me assistiu. Se ele está dizendo que assistiu, é porque ele se entristeceu. Paulo acusou o golpe, Paulo sentiu o golpe, a solidão de estar lutando sozinho. Paulo sentiu isso, mas ele vai falar ainda que ninguém tenha vindo. Em outras palavras, o Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu. E que nesta noite nós possamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Não sei qual é o teu deserto, não sei qual é a tua guerra, não sei qual é a tua batalha, mas uma coisa eu sei: Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para mudar a nossa trajetória. Paulo acusa o golpe. E agora a gente vai ter mais cuidado, irmãos. Eu vejo Paulo bastante inteiro não, né? Quando eu começo a ouvir Paulo falando essas coisas, eu vejo alguém que sente como um homem,
Tremores por fora e tremores por dentro, como qualquer homem. Paulo sente a solidão, Paulo sente as pessoas virando as costas, Paulo sente a ingratidão de alguém que você ajudou e não veio ao teu socorro. Ninguém veio, ninguém veio. É como alguém que está falando mal de você aí fora e você conhece também não entra, que é para não se comprometer. Ninguém veio ao meu socorro na minha primeira defesa, mas o meu Deus me assistiu, o meu Deus me levantou, o meu Deus me deu força. Mas Ele não pede livramento aqui, Ele não pede livramento. Me livrou da boca do leão. Cristão era jogado, irmão, no Coliseu para leão comer. Quantos e quantos cristãos não foram jogados no Coliseu? Tem um chamado pau de Judas, irmãos, que era atravessado pelo reto e saía na boca, e colocavam lá como tochas humanas pegando fogo para iluminar o Coliseu. Assim foi a trajetória dos nossos irmãos na fé, irmãos. A gente fala de luta e de guerra, mas aqui não tem perseguição. A gente não sabe o que é perseguição. Nós estamos tropeçando nos nossos próprios pés. De vez em quando, nós estamos criando indisposição entre um irmão e outro, brigando com o meu próprio irmão. Mas não há perseguição ainda no Brasil. Ainda não há. Ainda. Mas vai chegar o momento. O povo de Deus, e para mim já está bem próximo esse momento, irmãos. Temos que fortalecer a nossa fé. Porque sem perseguição nós já estamos tropeçando. Imagina quando chegar a época de perseguição, quando chegar a época onde alguns vão ser obrigados a negar a sua fé. Como estaremos? O momento agora é agora de fortalecer a fé. Igreja, pregação de púlpito é manutenção dos santos. É momento de comer essa palavra. É momento de exercitarmos a nossa fé em tudo, porque vão chegar momentos difíceis. Paulo está na masmorra, Paulo está na prisão. Alguns historiadores vão dizer que até ficar em pé naquela prisão era difícil. Inclinado, andando, não dava. Fim de Paulo. E Paulo falando: eu estou preso, mas a palavra não vai ficar presa. Eu estou enfermo, mas o evangelho vai sair da minha boca. Estou debilitado, mas na primeira oportunidade eu vou pregar Jesus para alguém. Vou falar de Deus dentro da minha casa. Vou falar de Deus no meio do meu quintal. Evangelho. O evangelho não fica preso. Ele é maior do que nós, muito maior do que os nossos problemas. Mas tem alguém que abandona Paulo e não por medo de morrer. Tem alguém no meio disso tudo. Se formos olhar para o grego, vai gerar males. O abandono dessa pessoa vai gerar males a Paulo. E Paulo está reclamando dessa pessoa justamente com Timóteo. Demas. Fala comigo assim: Demas. Ele vai dizer assim: ó, Demas me abandonou, amando o presente século. O problema de Demas, pelo que a Bíblia está dizendo, não foi perseguição, não foi medo de andar com Paulo, foi amor. Demas era um amante do mundo. Demas era um amante de tudo que acontecia naquele século. Nós temos paqueradores do mundo, irmãos, mesmo dentro do nosso meio. Pessoas que se sentem atraídas pelas coisas desse século. Esse era Demas. Demas vai abandonar Paulo e vai deixar Paulo sozinho. Só Lucas ficou comigo. E nós temos a chance de escolher se somos Demas ou Lucas. Nós vamos permanecer ou vamos abandonar esse evangelho. Ele vai falar: só Lucas ficou comigo, porque Demas me abandonou pelo amor do presente século. E que amor é esse, pastor? O inimigo está sempre levantando amores de geração em geração. Está sempre levantando modismo. Está sempre levantando uma forma de prender ou de arrebatar aqueles que estão na presença de Deus. Mas o fato é que Demas era seduzido pelas coisas do mundo. Demas era seduzido pelos amores daquele século. Demas deserta da presença de Deus. Demas sai do exército santo, seduzido pelas obras do mundo sobre a sua vida. Paulo vai ser bem incisivo. Demas me abandonou pelo amor do presente. Deixou o apóstolo sozinho no seu martírio, irmãos. Aleluia. Glória. Demas é mencionado 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez na epístola de Colossenses, seu nome apenas aparece.
na saudação de Paulo. Pela segunda vez na epístola de Filemão, ele aparece como um cooperador. E o que era um cooperador? Alguém que andava do lado. Era um companheiro de missão. Era um companheiro de evangelismo. Paulo vai falar que Demas era cooperador. Da segunda vez que ele aparece no Novo Testamento, ele é um cooperador. Da terceira vez que ele aparece, 2 Timóteo capítulo 4, Demas é um desertor da fé. Demas é um desviado. Demas é alguém que deixa a presença pelo amor desse século, daquela época. O príncipe daquela época tinha seduzido Demas. Uma hora ele só aparece, na outra hora ele é cooperador. Ele é alguém que trabalha na obra, ele é alguém que prega, ele é alguém que está no mutirão, ele é alguém que evangeliza, ele é alguém que canta no coral, ele é alguém que toca, ele é alguém que ministra, ele é alguém que dança. Ele é um cooperador. E ser cooperador da obra é glória, irmão, sobre nossas vidas. Poder servir a Deus é privilégio do homem. Não pode ser um peso, não pode ser uma bigorna que a gente bota na cabeça e vai arrastando o pé. Nós estamos pregando tesouro. Isso aqui é algo, irmão, que não tem valor, esse evangelho. Aleluia! Demas aparece como cooperador. Da segunda vez que mencionam Demas no Novo Testamento, é alguém que rege o coral, é alguém que fica ali no data show, é alguém que está tocando, é alguém que está em pé. É o cooperador da obra. Onde estão os cooperadores desta obra? Dá um glória a Deus aí, irmão. Ele era o cooperador da obra, evangelizava, saía. Paulo vai falar de Demas como cooperador. Mas na terceira vez que Paulo fala de Demas, Demas é alguém seduzido pelo presente século. Demas é alguém enamorado com as coisas daquela época. Vai abandonar Paulo na prisão. Demas é apresentado como o desertor. Largou Paulo nos seus últimos momentos de vida. Todos os outros parecem ter abandonado por outras coisas: calúnia, difamação, medo de morrer. Mas Demas não. Demas foi seduzido pelos amores do presente século. Demas sucumbiu às suas inclinações. Demas sucumbiu às suas concupiscências. Seus desejos desenfreados falaram mais alto do que o amor pela obra, do que o amor pelo evangelho, do que o chamado de Deus para a vida dele. Demas, ele vai descer, irmãos, ele vai abandonar Paulo, vai para Tessalônica. Não desça para onde Deus não quer te mandar. Não saia da presença, não mude de direção. Demas, ele desvia. Desviar-se significa mudar de trajetória, sair da direção do alvo, perder o alvo. Demas sai da presença ao qual ele estava, de cooperador agora a desviado, a um desertor dos exércitos de Cristo. Ele deserta da presença do Senhor. E nós vamos partir ou vamos ficar, irmãos? Isso é uma pergunta que precisa ser firme e relevante em nossos corações. Nós vamos sair do exército de Cristo, nós vamos permanecer no exército de Cristo. Vamos ser seduzidos pelos amores desse mundo, e nós sabemos que são muitos. Nós sabemos bem que não é fácil. Nós sabemos que os manjares estão cada vez mais sofisticados. E não é só na vida dos jovens, não. É na vida de todos. Porque o inimigo, ele tem um manjar para cada fase. Ele tem um manjar para cada idade. Ele tem um arapuca para cada um, separado. Mas a questão é se nós vamos permanecer, ou se nós vamos sair também, fugir também, abandonar a obra também. Você já viu aquele irmão que fala assim, ó, estamos juntos, estamos contigo, e quando aperta? E quando o negócio não é bem o que se pensava? Será que ainda estamos de fato? Demas se desvia. Enquanto Demas está se desviando, enquanto Demas está saindo da presença, olha o que Paulo está passando para Timóteo, seu filho tão amado. Que pregues a palavra
inste em tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É o que Deus está falando para nós aqui nesta noite. Prega a palavra dentro e fora de tempo. Pastor, eu não quero mais pregar. Pastor, eu não quero mais cumprir o meu ministério. De Deus para a tua vida. Prega esse evangelho dentro e fora de tempo. Exorte, ore, interceda, adore. Fica firme na presença do Senhor, meu irmão. Fica firme. Enquanto um estava se desviando, Paulo estava falando para outro: fica firme, Timóteo. Sede sóbrio, não fique embriagado. A embriaguez tira a sobriedade, a embriaguez tira a visão, a embriaguez embaça as concepções. Se é para estar embriagado, tem que ser do Espírito, de outra coisa não serve. Não fique embriagado emocionalmente, fica sóbrio, enxerga com clareza, guarda o teu coração, porque dele provém todas as saídas da vida. Saída para esse negócio, meu irmão. Não fique embriagado de desespero, embriagado de desesperança, não fica. Sede sóbrio, vive o evangelho, prega a palavra, creia que Deus é poderoso. Ele está instruindo, ele está falando para Timóteo: Timóteo, a palavra jovem não pipoca, não seja pipoqueiro, não corra daquilo que Deus tem chamado para a tua vida. É isso que ele está passando para Timóteo. Um já correu, já se embriagou das suas concupiscências, mas Paulo está falando com Timóteo. Paulo está tão sóbrio que na discussão com ele, Barnabé, ele deixa um trabalhador de fora, porque esse trabalhador mesmo deixa Paulo na mão. Ele não vê maturidade desse trabalhador. Versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque ele é muito útil para mim no ministério. Uma hora não servia, mas até para isso, irmão, para pedir perdão, até para voltar atrás, até para entender que alguém não servia naquela época, mas agora serve, porque Deus já trabalhou na vida dele. Porque tem muito de Deus na vida, irmãos. Paulo vai mandar trazer ele. Outra hora Paulo não quer junto com ele na missão, na viagem, mas agora ele manda: traz ele será útil. Não servia naquela época, mas agora Deus trabalhou. Eu entendo que Deus tem algo na vida dele também. Até para entender isso, tem que ter muito de Deus na vida. Alguém que vai morrer, irmãos, está preocupado em instruir Timóteo, está preocupado em reparar questões que aconteceram lá atrás. Só Deus pode fazer isso na vida do homem. Enquanto um se desvia, ele dá instrução para que o outro fique de pé. A proposta do mundo, irmãos, muita proposta sobre nossas vidas. Mas sabe de uma coisa? Cada humilhação, cada lado, cada dificuldade vai valer muito a pena. Vamos ver que esse negócio vai ter valido muito a pena. Olha para alguém e fala assim: fica firme. Vai ter valido muito a pena, irmãos. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim, ó: não ames o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vai valer muito a pena renunciar. Jovem de Deus, vai valer muito a pena ter falado não. Não pensa a curto prazo só não. Pensa a meio prazo e a longo prazo também. Porque aquilo que é errado agora pode estar empacando aquilo de certo que Deus tem para a tua vida. Quanto mais demorar a tomar a atitude certa, mais vai demorar para traçar o caminho que Deus quer. Mais vai demorar. 1 João capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, e a concupiscência,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo vai passar, irmãos, mas essa palavra aqui nunca, céus e terra passarão, essa palavra não passa. Olha para alguém de novo e fala assim, ó, fica firme, Deus está falando contigo. Deus está falando contigo, meu irmão, fica firme. Fica firme, pastor, estou quase desistindo. Desista de desistir. Fica firme, irmão Giovanni. Fica firme, irmão Giovanni. Deus está falando contigo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, irmãos. E aqui eu encerro. E o Senhor livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Paulo está falando assim, ó, eu vou morrer aqui. Meu corpo físico vai padecer, mas eu sei que já me é esperada a coroa da vida, ao qual o Senhor justo e juiz me dará, não, naquele dia, não somente a mim, mas para todos aqueles que aguardam a sua vida.